bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Passando mais uma vez para trazer informações, né? E hoje nós vamos estar falando de mediunidade. Traz sofrimento? Mediunidade é sofrer? Mediunidade são provações? Sobre tudo isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Mas antes disso eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aí, quem não ativou ainda, para receber as notificações, curtam e pode ter certeza que vocês vão querer compartilhar, tá bom? Vamos lá, quando a gente fala de mediunidade, muita gente corre quando descobre que são médios por conta de crenças. Então existe a crença de que é uma missão, é uma dívida, é um pagamento. Isso são crenças, são palavras, são situações em cima da mediunidade que colocaram desde lá de trás, tá? É que nem quando a mãe coloca um filho na assistência. Lá atrás colocaram essa crença na cabecinha deles que é castigo. E não é castigo. Quando a mãe coloca um filho de santo na assistência, é porque quando eles chegam para cumprimentar a mãe, quando eles chegam para o trabalho, a mãe já vê que emocionalmente ele não está preparado para fazer o trabalho naquele dia. Então, ao invés dele não conseguir se concentrar para permitir que a entidade venha e faça o trabalho, a mãe não quer correr risco, porque a mediunidade é uma responsabilidade. Então, se eu estou vendo que aquele meu filho não está bem emocionalmente, quem precisa de cuidado naquele dia é ele, por que eu vou obrigar ele a entrar na corrente? Trazer o guia, é o guia que vem trabalhar. Só que antes disso precisa acontecer uma conexão. E a minha preocupação é essa conexão não ocorrer, porque o nosso emocional, ele é capaz de fazer isso. E aí vem outros fatores. O médium, por vergonha, por qualquer situação, pode mistificar. Nós já falamos aqui no nosso canal sobre a mistificação. Então é uma das coisas que a gente não pode aceitar dentro de uma corrente. Então eu prefiro tirar essa crença dos meus filhos de santo, aonde na verdade sentar na assistência é uma forma que nós temos de cuidar deles, tanto que quando um filho vai para assistência é com a entidade da casa que ele vai passar. Por quê? Porque a gente tem que auxiliar, a entidade vai auxiliar naquele momento que o médium está necessitando. Porque isso, nós somos médios, nós não somos super-heróis, nós somos só o intermediário, né, entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Então a gente também tem dia que a gente não está bem, a gente também tem problema, a gente fica doente, a gente fica triste. Então tudo isso pode acontecer com o médium. Então é mais uma crença, né? Eu lembrei disso agora, gente, porque realmente quando a mãe pede, né, no começo pedia para as pessoas ficarem na assistência e mesmo explicando o motivo, existia aquele baque, nossa, eu vou para assistência, aquele medo de realmente porque fizeram coisa errada. E na verdade não, na verdade é só uma forma que a casa, os mentores, os espíritos, os guias, nossos orixás dessa casa cuida dos seus filhos, tá? Então, quando a gente fala o que é sofrer, né, por ser médio, na verdade a gente não sofre por ser médio, isso não tem nada a ver. A questão é que nós somos teimosos, começa por aí, aquela coisa e muitas vezes não é o momento também, né, tem isso. Eu estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma situação complicada, eu começo a entender ali a minha mediunidade, mas eu não quero essa responsabilidade, não sou obrigada a desenvolver, já falei sobre isso aqui nos vídeos anteriores, então não somos obrigados a nada na vida, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, porém, ação e reação. Então a gente tem que tomar o quê? Consciência daquilo que a gente quer. Então não adianta eu sair fazendo tudo que eu quero se eu sei que o meu querer vai me trazer uma consequência, vai me trazer uma reação ruim, porque eu tive uma ação que gerou uma reação. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas colocam essa crença, né, na cabeça de outra, dizendo, olha, você precisa desenvolver sua mediunidade, porque tudo isso que você está passando é culpa da sua mediunidade. Gente, é uma dádiva, né? Você poder ser instrumento de um espírito de luz, vir trabalhar para fazer a caridade, para ajudar outras pessoas. Então por que a mediunidade vai me trazer sofrimento?
Não é? Por que eu tenho que viver muitas provações na vida por conta da mediunidade? Não. Agora, quando a gente descobre, né, quando a gente aceita a mediunidade, que aí sim, às vezes as crenças vieram por conta disso, porque até a gente aceitar a nossa mediunidade, o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, coisas ruins, coisas negativas e coisas boas também vai acontecendo na nossa vida, porque a vida não é 100% uma coisa e nem outra. A nossa vida é o quê? É um altos e baixos e é um equilíbrio. Agora, eu falo com muita propriedade que a partir do momento que eu me encontrei com a minha mediunidade, que eu aceitei e que eu fui seguir o meu caminho, a minha vida mudou. E mudou para melhor. Então eu tenho que dizer aqui para vocês, com muita propriedade. Eu sei o que era a minha vida antes e sei o que é a minha vida hoje. Depois que realmente eu abracei, fui mãe de santo e seja o que for, vamos lá, estamos juntos. O que importa é que eu amo a Umbanda, eu amo a casa, amo os filhos e vamos seguir em frente. Então, é sempre aquela situação, eu falo de mim, por quê? Porque eu tenho histórias para contar, histórias com H, porque eu vivi essas histórias, viu? Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida serviram de aprendizado. Muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida fizeram com que eu chegasse até aqui. E eu jamais vou falar para ninguém, eu sofria porque eu era média e não desenvolvia. Não, cada um vai ter o seu momento. E se eu precisei passar por tudo que eu passei para chegar até hoje aqui, fazendo mais, acho que o que nós estamos mais de 60 vídeos já, né? Fazendo aí mais de 60 vídeos para vocês, por quê? Porque era o meu momento. E se eu não tivesse essa bagagem toda, o que eu ia ter aqui para passar para vocês? Não é? Então, quando eu falo dessa propriedade, né, de viver as coisas, depois poder passar para vocês, é o passar em que sentido? Nossa, porque a Mãe Renata é a Mulher Maravilha? Não, não sou. Já falei, acabei nesse próprio vídeo, eu falei que não existe isso, médium não é super-herói. Muito do contrário, eu quero dizer para vocês que quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, quando a gente corre atrás, quando a gente tem ação, quando a gente tem atitude, quando a gente quer sair das coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente consegue. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então ser médium é uma dádiva, não é uma missão. Quando eu costumo falar que é uma missão, né? Mas eu não estou dizendo que é uma missão ruim, senão não estaria aqui. Então, é mais ou menos assim, que amor que eu teria pela religião se eu achasse que a religião me fez sofrer, ser médium, né, me fez sofrer. Que amor, com que amor que eu poderia fazer todo esse trabalho se eu não tivesse a certeza de que, na verdade, ter aceitado ser médium mudou completamente a minha vida para melhor. Mas por quê? Porque, já falei no vídeo anterior, né? Os orixás trouxeram o que para a minha vida? A fé, a esperança, o conhecimento, a sabedoria, o equilíbrio. Quando eu digo equilíbrio, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque eu era do 880 assim, ó, parecia um pavio, um estupim, de 880. Ou era assim, ou era um não, mas aquele não bem grande. Hoje não, hoje eu sou mais ponderada, então eu converso com mais moderação, eu me coloco mais no lugar do outro. Antes eu tinha aquela coisa de... eu fugia muito de algumas situações, de algumas pessoas, quando eu achava que eu estava incomodando a pessoa. Pô, mas quem era eu para incomodar todo mundo? Eu sou tão ruim, tão chata assim que eu incomodava todo mundo? E não era, eu estava fugindo de mim mesma. Eu estava fugindo de uma vida, eu estava fugindo de situações que eu não queria enfrentar, era só isso. Só que a partir do momento que eu vi que, fugindo das situações, achando... Ainda hoje, até conversando com uma pessoa, eu comentei sobre isso, que não era que eu era melhor que ninguém ou que era autoritária, nada disso, mas assim, eu sempre pensei até muito no outro e no sentido de que, não, pode deixar, eu vou deixar tudo isso aqui para o outro, porque eu vou correr ali e eu vou conquistar, eu vou conseguir. Mas não é porque eu estava menosprezando o outro, é porque eu estava valorizando a minha fé e a minha força de vontade, a minha vontade de aprender, a minha vontade de correr atrás. Então existem os dois lados. Às vezes quem vê de fora não imagina por que a gente tem certas decisões, né, ou certas atitudes em alguns momentos. Só que ninguém tem uma atitude errada pensando em fazer o errado. Ninguém, gente.
Quando a gente tem atitudes, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente pode errar lá na frente. Mas naquele momento é o que a gente precisava fazer. Naquele momento era o necessário. Então, ser médio não tem a ver com sofrer, não tem a ver com sofrimento, não tem a ver com punição, não tem a ver com provações, tá? Então, vamos começar a trabalhar essas crenças, né? Muitas coisas na nossa vida são as crenças limitantes. Então, lá atrás, colocaram isso na sua cabeça e você aceitou. E cabe a gente, quer dizer, se lá atrás eu aceitei essa crença, por que eu não posso mudar essa crença hoje? Por que eu não posso liberar os meus pensamentos de uma forma mais positiva hoje? Não é verdade? Então, a gente tem toda a condição de alterar essa memória que foi colocada aqui dentro. Inclusive, essa memória foi colocada por quem? Por nós mesmos. E se somos capazes de colocar coisas negativas, por que eu não vou colocar coisa positiva, gente? Então, resumindo, tá? Mediunidade é uma dádiva, mediunidade é uma missão, mediunidade é uma responsabilidade, é um compromisso que nós criamos com a espiritualidade. É isso. O sofrer ou não sofrer não é por conta disso. Existem muitos médios, existem inclusive pais e mães de santo que estão em situações difíceis. Então isso não quer dizer que, né, a gente tenha que viver, não. Existe algum aprendizado aí, existe alguma coisa que essas pessoas precisam sim fazer para alterar e modificar a vida dela. Agora, se eu aceitasse a mediunidade como um fardo, eu não ia me mexer. Eu ia simplesmente chegar de segunda-feira, fazer o que eu tinha que fazer, já que é isso que é para fazer, vou na segunda, faço o que eu tenho que fazer, de qualquer jeito, porque afinal de contas é um fardo, que alegria que eu posso ter de vir para o terreiro se é um fardo. Vocês estão entendendo a diferença? Então, olha, como eu sempre digo, Umbanda é amor, Umbanda é sentimento, e é isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, ser médio é dádiva. Tá bom? Interessante o assunto, né? É curto, mas é muito interessante. Então eu peço para que vocês aí, quem não se inscreveu agora se inscreva, que já está conhecendo aí quem é a Mãe Renata, quais mais informações a gente pode passar, quais mais vídeos aí que a gente pode trocar esse aprendizado, tá bom? Dúvidas, comentários, estou à disposição de todos vocês. Peço então para que agora vocês se inscrevam, quem não se inscreveu, ative as notificações, curtam, dê o seu like aí e compartilhe. E acompanhe a gente nas redes sociais. Lembrando que nossos vídeos são de quinta, sexta, sábado, vídeos novos e na segunda-feira a mensagem da cigana aqui no nosso canal. Canal do quê? Falando do quê? Umbanda, falando sempre de coração para corações. Até o próximo vídeo.